Aquela tarde escaldante parecia igual a qualquer outra no centro movimentado da cidade. Pessoas entravam e saíam dos estabelecimentos, com sacolas nas mãos e pressa no olhar. Entre elas, uma mulher se destacava não por vaidade ou riqueza, mas por carregar consigo algo raro nos dias de hoje: dignidade, mesmo envolta em simplicidade. Ela caminhava com passos lentos, ladeada por 7 de seus filhos. Os outros estavam em casa, sendo cuidados pelos mais velhos. O vestido puído cobria seu corpo volumoso, e o suor escorria por sua testa, não só por causa do calor, mas pela vergonha de estar ali, mais uma vez, pedindo ajuda. Os olhares vinham de todos os lados. Uns de pena, outros, de desprezo. Ela parou em frente ao restaurante mais sofisticado da região. Não para comer, mas para tentar vender alguns bolos caseiros que preparara na noite anterior. Era sua única forma de conseguir o que faltava naquele mês: arroz, feijão e 1 litro de leite para os pequenos. Antes mesmo de atravessar a calçada, a porta de vidro se abriu com força. Um homem alto, engravatado, de óculos escuros e sorriso cínico, surgiu com passos apressados. Não! Você de novo, não! A voz dele cortou o burburinho da rua. O silêncio se espalhou como uma onda. Quantas vezes eu já disse para você não aparecer aqui com essa caravana? Isso aqui é um restaurante, não abrigo de indigente. Ela tentou falar, mas o nó na garganta impediu. Um dos meninos segurou sua mão com força. Eu só queria oferecer uns bolinhos. Talvez alguém. Alguém? Ele gargalhou alto, teatral. Olha para você. Quase 200 quilos, 15 filhos pendurados. Isso aqui é marketing reverso, minha senhora. Você afasta cliente. As pessoas ao redor começaram a olhar. Uns riam de nervoso, outros fingiam não ouvir. Mas todos sabiam que estavam presenciando algo cruel. Um adolescente filmava de longe com o celular. Você devia era se envergonhar. Olha como tá vestida. Tem coragem de sair de casa assim? Devia cuidar da saúde, dos filhos, ou melhor, parar de fazer filhos. Isso aqui não é favela. Ela baixou os olhos, as lágrimas já ameaçando cair. Um dos meninos puxou sua saia. Mamãe, vamos embora. Mas ela permaneceu ali, imóvel, tentando manter o pouco de dignidade que ainda lhe restava. Eu nunca pedi esmola. Só queria trabalhar. Trabalhar? Você é um exemplo do que dá errado nesse país. Gente como você atrasa o progresso. Você é o problema. O silêncio virou murmúrio. Alguns clientes do restaurante se aproximaram das janelas. Outros saíam para ver mais de perto. A humilhação virava espetáculo. E então, num gesto que ninguém esperava, ela apenas respirou fundo, abaixou a cabeça e se virou, puxando os filhos com doçura. Não revidou. Não gritou. Não bateu. Apenas caminhou, devagar, com os pequenos ao redor. O homem ainda gritou algo pelas costas. Da próxima vez eu chamo a polícia. E leva esse cheiro de cavalo com você também. Ela caminhou em silêncio. O cavalo, é verdade, estava amarrado do outro lado da praça. Era tudo que tinha além dos filhos: um velho cavalo marrom, manso, silencioso, que puxava sua carroça e levava suas esperanças de porta em porta. Ao chegar perto dele, as lágrimas vieram de vez. Sentou-se na beirada da calçada, escondendo o rosto entre as mãos, os filhos ao redor tentando consolá-la com abraços e palavras doces. O cavalo soltou um resfolegar baixo. Suas orelhas se ergueram. Ele caminhou lentamente até ela, mesmo preso, e encostou o focinho em sua cabeça, como se entendesse cada lágrima. Mas ninguém ali imaginava que aquela cena triste, presenciada apenas por quem passava, estava prestes a se transformar no início de algo inacreditável. Porque o cavalo, aquele animal simples, humilde como sua dona, não iria deixar aquilo assim. O nome dela é Eulália, mas poucos a chamam assim. Na vizinhança, ela é conhecida como Dona Lala, uma mulher forte, de voz mansa e passos pesados,
que nunca nega um prato de comida a quem tem fome, mesmo quando sua própria despensa está quase vazia. Mas por trás daquela imagem de mulher cansada, de roupas gastas e rosto enrugado, existe uma história que poucos conhecem. Uma história de luta, perda e sobrevivência, onde cada cicatriz tem um nome, cada ruga carrega um filho, e cada passo é marcado pela coragem de não desistir. Eulália nasceu no sertão, no interior de um estado esquecido. Cresceu em meio à seca, cuidando de galinhas e irmãos menores enquanto a mãe lavava roupa e o pai desaparecia no mundo atrás de trabalho. Aos 13 anos, já sabia cozinhar para 10. Aos 16, teve seu primeiro filho. Sozinha. O homem que lhe prometeu amor eterno sumiu com a mesma rapidez com que apareceu. Desde então, a promessa quebrada se repetiu. Mais 4 homens, 4 fugas, e 15 filhos que nasceram de amores que não duraram. Mas cada um deles foi recebido com os braços abertos, sem culpa, sem vergonha. Porque para Eulália, nenhuma criança é um erro. Meus filhos são tudo o que tenho. São eles que me dão forças todo dia, ela dizia aos vizinhos, enquanto puxava a carroça com os bolos, pães e salgados que fazia durante a madrugada. A casa onde vivem é feita de tábuas tortas e telhado de zinco. Um cômodo para dormir, outro para cozinhar. Os colchões são finos, mas os risos que ecoam lá dentro são grossos de afeto. Não há luxo. Há união. Certa vez, uma vizinha perguntou como ela aguentava tanta responsabilidade. Deus nunca me deu mais do que eu consigo carregar, respondeu, sorrindo. O cavalo, chamado Jatobá, foi um presente de um velho amigo, já falecido. Era um animal de trabalho, forte e calmo, que logo criou laços com as crianças. Em pouco tempo, passou a ser tratado como parte da família. Comia ao lado deles, bebia da mesma água e ganhava beijos nas orelhas toda noite. Eulália nunca deixou que os filhos faltassem à escola. Mesmo com dificuldades, vendia o que podia para comprar cadernos e lápis. Já andou quilômetros a pé, carregando o menor no colo, para buscar remédio em um posto de saúde. Mas sempre teve que enfrentar o olhar torto de quem julgava. Por estar acima do peso, por ter muitos filhos, por não ter marido, por andar com um cavalo no meio da cidade. O preconceito sempre bateu à sua porta, em forma de olhares, cochichos, risadinhas. Mas a humilhação daquela tarde tinha sido diferente. Foi pública. Foi cruel. Foi desumana. E, pior, foi diante dos seus filhos. As crianças, acostumadas com dificuldades, nunca tinham visto a mãe daquele jeito. Derrotada. Silenciosa. Com os olhos perdidos. E era justamente isso que doía mais. Jatobá continuava ao lado dela, impassível, como se sentisse cada emoção, cada pulsar do coração partido daquela mulher. Ele não era um cavalo qualquer. Era atento, perceptivo. Já salvou uma das meninas de ser atropelada ao puxá-la com o focinho. Já levou sacolas na boca quando Eulália não aguentava o peso. Já parou sozinho na porta de casa quando ela adormeceu de exaustão. Naquela tarde, enquanto os carros passavam e os curiosos diminuíam o ritmo para espiar a cena lamentável, Jatobá não tirava os olhos do restaurante do outro lado da praça. Suas orelhas se moviam, seu corpo tremia levemente. Eulália, ainda sentada, sentiu algo estranho. Um silêncio diferente, uma respiração mais pesada do cavalo. Ela ergueu os olhos. O animal fixava o olhar no homem de terno que agora ria ao celular, do outro lado da rua. Como se soubesse. Como se entendesse. E aquilo era só o começo. O nome dele é Otávio Brandão. Um nome pomposo, digno de revistas de negócios e eventos de gala. Dono de uma rede de restaurantes finos espalhados pela cidade, é conhecido por sua imagem impecável, ternos bem passados e sorriso falso treinado diante das câmeras. Mas quem o conhece de verdade, sabe, por trás da fachada de empresário bem-sucedido, existe um homem moldado pela arrogância, alimentado pela vaidade e cego pelo próprio ego. Otávio acredita em castas. Acha que há 2 tipos de pessoas no mundo:
os que nascem para mandar, como ele, e os que nascem para obedecer. Para ele, pobreza é sinônimo de preguiça. E compaixão, sinal de fraqueza. Se fosse fácil, todo mundo seria rico, costuma dizer em suas entrevistas. O mundo não deve nada a ninguém. Quem tem fome, que trabalhe. O que ninguém vê é que sua fortuna não foi construída com esforço honesto. Boa parte de seus lucros veio de práticas abusivas, fornecedores explorados, funcionários ameaçados, ex-funcionárias grávidas demitidas sem dó. Uma delas chegou a dormir no depósito do restaurante por 2 semanas após ser despejada, até ser encontrada por um fiscal e sumariamente demitida por manchar a imagem da empresa. Otávio gosta de humilhar. É assim que ele se sente poderoso. E foi exatamente isso que viu em Eulália, uma oportunidade de reforçar seu domínio social. Para ele, ela era o exemplo perfeito do que não deveria existir, uma mulher fora do padrão, com muitos filhos, pobre, suada, tentando se fazer visível num lugar onde, segundo ele, ela não pertencia. Não era a primeira vez que a ofendia. Em outras ocasiões, ele já havia mandado seguranças expulsá-la da calçada, feito piadas sobre seu peso na frente dos garçons e até dito, em voz alta, que ela era uma mancha na paisagem urbana. Mas naquela tarde, ele foi além. A presença dos filhos, a proximidade das câmeras e a plateia de clientes lhe deram palco. E Otávio adora um palco. Adora ser o centro. Adora se sentir acima. O que ele não percebeu, ou talvez tenha subestimado, foi que, dessa vez, algo estava diferente. Um animal o observava. Não um homem com poder. Não uma autoridade. Mas um cavalo. Um simples cavalo de carga. Com olhos profundos, focinho sujo de estrada e o coração cheio de memória. Jatobá não era um espectador qualquer. E a energia que emitiu naquele momento não era comum. Era como se compreendesse, por instinto, que o sofrimento de Eulália vinha daquele homem. Otávio, claro, nem notou o olhar fixo do animal. Estava ocupado demais limpando a lapela do paletó, rindo ao telefone com alguém que dizia: "Você humilhou ela bonito, hein?" Do outro lado da rua, o cavalo manteve-se firme. A respiração acelerava. As patas raspavam o chão, como se algo estivesse se agitando dentro dele. Algo mais antigo que o próprio rancor. Algo que não vinha da razão, mas da alma. Era como se a balança da justiça invisível começasse, ali, a inclinar-se para o lado certo. E o homem de terno, tão acostumado a pisar nos outros, ainda não sabia que aquela arrogância toda estava prestes a ser confrontada, por quem ele jamais imaginaria. Jatobá não era um cavalo qualquer. Desde que chegou à vida de Eulália, havia algo diferente naquele animal. Ela sempre dizia que ele tinha olhos de gente. Não era brincadeira. Quando falava com ele, sentia que estava sendo compreendida. Como se houvesse um elo que ia além da lógica. O presente veio no momento em que tudo parecia ruir. Seu último filho estava doente, e ela não tinha como levá-lo ao hospital. Nem dinheiro para o ônibus, nem forças para andar por horas com a criança nos braços. Foi então que o velho Zé Benedito, um andarilho que todos chamavam de doido, apareceu com o cavalo. Ele é diferente. Sente as coisas. Vai te proteger, disse, entregando-lhe as rédeas com um sorriso quase profético. Desde então, Jatobá passou a acompanhar Eulália em tudo. Dormia ao lado da casa, pastava perto das crianças e parecia antecipar seus movimentos. Quando ela estava triste, ele ficava inquieto. Quando ela sorria, ele resfolegava alto e trotava pelo quintal, como se celebrasse com ela. Certa noite, um dos meninos sumiu. Era inverno, e chovia forte. Eulália quase desmaiou de desespero. Correu pelas ruas, gritou, implorou ajuda, ninguém apareceu. Mas Jatobá, que estava preso, começou a relinchar como um louco. Pulou, bateu com as patas, até arrebentar a corda. Saiu correndo pela estrada de terra, guiado por um instinto inexplicável. 15 minutos depois,
Voltou, com o menino nas costas. A criança estava encolhida debaixo de uma árvore, tremendo. Ninguém entendeu como o cavalo o encontrou, nem por que agiu daquela forma. Mas Eulália soube, naquele dia, que ele era mais do que um animal de carga. Era como se carregasse dentro de si algo ancestral. Uma memória de vidas passadas. Uma missão. E naquela tarde da humilhação, enquanto via sua dona ser ferida por palavras mais cortantes que chicotes, Jatobá sentiu algo crescer dentro dele. Um calor estranho, um impulso que ele não reconhecia. Seus músculos se retesaram, os olhos se estreitaram, e o mundo ao redor pareceu diminuir até restar apenas uma imagem. O homem de terno, rindo. Eulália ainda chorava. Mas agora, era como se a dor dela fluísse até ele, como se cada soluço ecoasse dentro do seu peito largo. Na vizinhança, algumas pessoas diziam que Jatobá era encantado. Outras, que ele tinha alma de gente. Crianças acreditavam que ele entendia português. Mas ninguém jamais viu ele agir com tamanha intensidade como naquela tarde. O laço entre ele e Eulália não era apenas de afeto. Era de propósito. E naquele momento, o cavalo não estava apenas triste. Ele estava decidido. Do outro lado da praça, Otávio entrava novamente no restaurante, ajustando os punhos da camisa e rindo alto, satisfeito com o espetáculo que protagonizara. Já pensava em como contar a história na roda dos amigos, talvez até usar as imagens que circulariam pela internet para provar seu ponto de vista. Esses pobres têm que ser colocados no lugar deles. Mas alguém, ou algo, tinha outros planos. Naquela mesma noite, o inesperado aconteceria. E ninguém, absolutamente ninguém, estaria preparado. A noite caiu rápido naquela cidade. O céu, encoberto de nuvens pesadas, parecia anunciar uma tempestade que não era apenas de vento-chuva, mas também de consequências. Eulália não voltou para casa de imediato. Sentou-se em um banco da praça, os olhos fixos no chão, os filhos agrupados em silêncio ao seu redor. Nenhum deles ousava dizer palavra. Até as crianças mais inquietas pareciam entender que aquele dia havia deixado marcas que não se lavam com lágrimas. Jatobá continuava ali, imóvel. Mas seu corpo parecia diferente. Tenso. Alerta. Como se estivesse esperando um sinal. Ao longe, o restaurante ainda fervilhava. Clientes saíam satisfeitos, garçons recolhiam os últimos pratos e Otávio, como sempre, fazia sua ronda final. Conferia as câmeras de segurança, assinava cheques e dava ordens ríspidas aos funcionários. Para ele, era só mais uma noite. Outra demonstração de poder bem-sucedida. Mas foi quando ele saiu pela porta lateral, indo em direção ao estacionamento privado, que algo estranho começou a acontecer. Jatobá se levantou devagar, como se estivesse hipnotizado. Suas orelhas apontaram para frente, os olhos se fixaram no vulto de Otávio e seus cascos começaram a bater contra o chão de pedra, compassadamente, como um tambor de guerra. Eulália sentiu a vibração e virou-se. Jatobá! Chamou, com voz suave. Mas o cavalo não a olhou. Deu um passo. Depois outro. E então começou a trotar, atravessando a praça com determinação. Não havia ninguém que pudesse detê-lo. As crianças se levantaram assustadas. Eulália correu atrás, gritando: Jatobá! Para! Onde você vai? Mas ele já estava no meio da rua. Do outro lado, Otávio destravava seu carro de luxo com um clique. E ao olhar para frente, o que viu congelou seu sorriso. Um cavalo. Correndo em sua direção. Por um segundo, pensou que era uma miragem. Mas o som dos cascos ecoando no asfalto molhado não deixava dúvidas. Era real. Tentou correr. Gritou. Caiu de joelhos. Jatobá parou a centímetros dele. Seus olhos estavam intensos, quase flamejantes. O bafo quente saía em rajadas fortes de suas narinas. Otávio tremia. O que você quer? Sai daqui! Sai!
Balbuciava, tentando se arrastar para longe. Mas Jatobá não o atacou. Apenas ergueu as patas dianteiras e bateu com força no chão, tão perto do homem que a vibração fez o celular dele voar longe. O gesto foi suficiente para fazê-lo urinar nas calças, tamanho o pavor. A cena atraiu uma pequena multidão. Alguns começaram a filmar. Outros, a gritar. Eulália chegou correndo, o coração na boca. Mas ao invés de continuar, Jatobá virou-se. Caminhou lentamente até Eulália e parou ao lado dela. Como quem diz, agora você está protegida. Silêncio absoluto. Otávio, ajoelhado, encharcado de medo e humilhação, não conseguia se levantar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era o que mandava. Não era o poderoso. Não era nada. A cidade assistia, chocada. Um cavalo havia enfrentado um milionário. E não com violência, mas com algo muito mais poderoso, dignidade. Foi naquele momento que a primeira lágrima de Eulália não veio por dor, mas por alívio. Ela olhou para Jatobá, tocou seu pescoço, e murmurou: Você é meu anjo, não é? Ele relinchou baixo, como se respondesse: Sim. E no coração de quem testemunhou, ficou claro: algo extraordinário havia acontecido ali. Não era só sobre um cavalo. Nem sobre um rico e uma mulher pobre. Era sobre respeito. Era sobre justiça. E, acima de tudo, era sobre amor. Na manhã seguinte, a cidade amanheceu diferente. Os vídeos gravados na praça se espalharam como fogo em palha seca. Em poucos minutos, estavam em grupos de WhatsApp, páginas de bairro, perfis populares no Instagram e até em sites de notícias regionais. O título mais compartilhado era direto: Cavalo impede milionário de humilhar mulher pobre, veja o vídeo. A gravação mostrava a cena com clareza. Otávio ajoelhado, suando frio, implorando diante de um cavalo imóvel, imponente, que o encarava como um juiz diante de um réu. O momento em que Jatobá bate os cascos no chão foi repetido milhares de vezes, editado em câmera lenta, transformado em GIFs e até em trilhas dramáticas com músicas de filmes épicos. As redes sociais explodiram. No Twitter, a hashtag Justiça por Eulália foi a mais usada do dia. Influenciadores começaram a comentar, jornalistas investigaram o histórico de abusos de Otávio, e em poucas horas, uma avalanche de denúncias começou a surgir. Ex-funcionários que antes tinham medo, agora ganhavam coragem para falar. Ele me mandou embora porque eu engravidei. Me obrigou a trabalhar doente, sem máscara na pandemia. Fui chamado de lixo na frente de todo mundo. A máscara caiu. E o que ficou exposto não foi apenas um empresário arrogante, mas um símbolo de tudo aquilo que a cidade fingia não ver: o preconceito, a desigualdade, o abuso sistemático disfarçado de meritocracia. Enquanto isso, Eulália ainda tentava entender o que havia acontecido. Ela não tinha celular com internet. Ficou sabendo da repercussão pela vizinha, Dona Cida, que chegou correndo em sua casa com o rosto em choque. Mulher, você tá em todo lugar. Cê viu? O cavalo salvou tua alma. No início, Eulália achou que era exagero. Mas logo os carros começaram a parar na porta da sua casa de madeira. Pessoas queriam tirar fotos, oferecer doações, trazer comida, fraldas, roupas. A senhora é uma heroína. Seu cavalo é um milagre de Deus. Ele agiu melhor que muita gente. Eulália, sempre discreta, mal sabia como reagir, mas agradecia. Com humildade, com lágrimas. Com a alma ainda assustada por tanto carinho repentino, mas grata por enfim ser vista, não como peso, mas como pessoa. Enquanto isso, Otávio se escondia. Sumiu dos compromissos, das redes sociais, das reuniões. Tentou emitir uma nota pública, mas foi recebido com mais revolta ainda. A imprensa cavou fundo em seus contratos. Denúncias trabalhistas começaram a pipocar. Patrocinadores cancelaram parcerias.
Uma investigação foi aberta. Na frente do restaurante, pessoas começaram a deixar flores, não por ele, mas por Jatobá. Cartazes surgiram nas paredes. Esse cavalo tem mais humanidade que muita gente. Justiça começa com respeito. Não é só sobre um cavalo. É sobre quem ainda tem alma. Jatobá virou símbolo. Um artista local pintou um mural com a cena do confronto. Nele, o cavalo aparecia envolto por uma aura dourada, as patas erguidas, o olhar firme, como uma entidade enviada para restaurar a ordem. Ao lado, Eulália aparecia como uma mãe guerreira, com seus filhos ao redor, de cabeça erguida. Na escola, as crianças passaram a desenhar cavalos. Professores usaram o episódio como tema para debates sobre empatia e desigualdade. E pela primeira vez, em muito tempo, a cidade inteira olhou para Eulália não com pena, mas com respeito. Ela não havia feito um discurso. Não havia protestado com cartazes. Não havia invadido prédios públicos. Mas sua dor silenciosa, amplificada pelo gesto de um cavalo, falou mais alto do que qualquer grito. E quem ouviu, não pôde mais fingir que não via. Até aquele momento, Eulália nunca tinha falado diante de uma multidão. Mal conseguia fazer isso com os vizinhos. Vivia com a cabeça baixa, os olhos sempre procurando o chão, como quem já nasceu pedindo desculpas por existir. Mas os dias que seguiram o acontecimento do cavalo começaram a transformá-la por dentro. Pela primeira vez, as pessoas queriam ouvi-la. Não para julgá-la, mas para aprender com ela. Repórteres ligavam de todo o país. Programas de televisão queriam entrevistas exclusivas. Representantes de ONGs e movimentos sociais vinham até seu portão. Eulália hesitou. Não entendia por que era tão importante. Ela apenas tinha vivido. Apenas resistido. Foi sua filha mais velha, Maria Aparecida, de 14 anos, quem lhe disse: "Mãe, você não tá entendendo. A senhora é a voz de muita gente que nunca foi ouvida. A senhora é minha heroína. Agora o mundo tá escutando. Fala por nós." Foi então que ela aceitou o convite de uma rádio comunitária local. Sem câmeras, sem luzes fortes, só um microfone e um locutor que a conhecia desde menina. Entrou no estúdio com as mãos suando. O coração parecia um tambor. Mas bastou olhar para Jatobá, que a esperava do lado de fora, pastando tranquilamente ao lado das crianças, para que encontrasse a força que precisava. A entrevista foi simples. Verdadeira. Crua. Meu nome é Eulália. Tenho 37 anos. Sou mãe de 15 filhos. Alguns foram fruto de amor. Outros, de violência. Mas todos são meus. E eu nunca me arrependi de ter nenhum. A locutora, emocionada, fez silêncio. Já fui chamada de porca, de preguiçosa, de burra. Já dormi com fome para eles comerem. Já lavei roupa com sabão de pedra porque não tinha outro. Já andei horas com menino doente no colo porque não tinha passagem. E o que mais dói, não é a pobreza. É o desprezo. É o olhar de nojo. A risada baixa. O empurrão. A humilhação. Sua voz tremeu, mas não parou. Eu não tô pedindo favor. Nem esmola. Só quero respeito. Só quero que meus filhos tenham a chance de sonhar. Só quero que parem de achar que ser pobre é ser inferior. A entrevista, transmitida em tempo real, foi ouvida por centenas de pessoas. Mas, ao ser compartilhada nas redes sociais, atingiu milhares. Depois, milhões. Trechos de sua fala foram editados e usados como trilha sonora de vídeos motivacionais. Professores passaram o áudio em salas de aula. Ativistas a convidaram para rodas de conversa. Universidades a chamaram para palestrar. Eulália virou símbolo. Mas não de vítima. De resistência. De dignidade. Durante uma coletiva organizada por uma ONG que lutava por mãe solo, ela subiu num pequeno palco improvisado.
Diante dela, estavam jornalistas, moradores da periferia, donas de casa, estudantes. Muitos com lágrimas nos olhos. Eu achava que ninguém me via, que ninguém ligava, que eu era só mais uma. Mas agora eu sei que minha dor é a dor de muita gente. E que se eu continuar calada, eles continuam pisando. Então eu não vou mais me calar. Aplausos tomaram um lugar. Eulália não gritou. Não apontou dedos. Mas cada palavra sua era como um martelo batendo na parede do preconceito. Mais do que contar sua história, ela agora inspirava outras a contarem as delas. Mulheres começaram a escrever cartas, a mandar vídeos, a se apresentar como amigas de Eulália, mesmo sem nunca tê-la encontrado. Era como se, de repente, ela tivesse se tornado a irmã mais velha de todas as mães esquecidas do país. E sempre que perguntavam de onde vinha tanta força, ela sorria e dizia: de Deus, e do meu cavalo. Jatobá passou a acompanhá-la em algumas aparições públicas. As crianças pintavam o corpo dele com tintas laváveis, escrevendo palavras como amor, coragem e respeito. Aonde ele ia, era recebido com flores, abraços e aplausos. Tornou-se um símbolo vivo da compaixão. Mas Eulália sabia que aquilo não era sobre fama. Era sobre memória. Sobre legado. Sobre transformar dor em propósito. Ela agora falava por si. E por todas as que foram silenciadas. E sua voz era impossível de ignorar. A vida de Eulália nunca foi fácil, mas seus filhos sempre foram seu motivo para seguir. No entanto, antes do episódio com Otávio, eles carregavam mais do que fome, carregavam vergonha. Era comum que voltassem da escola de cabeça baixa, ofendidos por colegas ou ignorados por professores. Os uniformes remendados viravam motivo de chacota. As lancheiras vazias, um símbolo do abandono. Seus pobres, gritavam outros meninos. Vai cuidar dos irmãos, sua burra, diziam para Maria Aparecida. A dor calava fundo. Mais fundo até do que a fome. Porque não era apenas a sociedade que os rotulava, era o próprio futuro que parecia ter sido negado antes mesmo de começar. Mas após a noite em que Jatobá enfrentou Otávio, tudo começou a mudar. No dia seguinte, quando os filhos chegaram na escola, algo estava diferente. Os olhares que antes pesavam agora se suavizavam. Algumas crianças se aproximaram, curiosas. É verdade que o cavalo de vocês é herói? Sua mãe vai na televisão? Pela primeira vez, Maria respondeu sem abaixar os olhos. É verdade sim. E ela é minha mãe. A pequena Joana, de apenas 9 anos, levou um desenho feito por ela até a professora. Um retrato colorido de Eulália segurando um prato de comida e com Jatobá ao lado, relinchando. No fundo, uma frase em letras tortas: mamãe é forte. Mamãe é amor. A professora se emocionou tanto que pendurou o desenho no mural da sala. Em casa, os meninos agora brincavam de entrevista. Um fazia de conta que era um repórter, o outro imitava a mãe com um pano na cabeça. Eu sou Eulália, mãe guerreira. Gritava, fazendo os irmãos rirem. Mas a mudança ia além das brincadeiras. Com as doações que começaram a chegar, Eulália pôde comprar camas, roupas e comida. Pela primeira vez, os meninos dormiram em colchões de verdade. Com cobertores quentinhos. Com o estômago cheio. Era comum, nas noites seguintes, que alguns deles se levantassem no meio da madrugada só para verificar se aquilo era real. Tocavam os travesseiros. Sentiam os lençóis. Olhavam para a mãe adormecida com um leve sorriso nos lábios. E voltavam a dormir com o coração aquecido. Um dos momentos mais marcantes aconteceu num domingo, durante uma roda de conversa organizada no bairro. Eulália foi convidada a contar sua história para outras mães. Levou os filhos com ela. A certa altura, pediram que alguma das crianças falasse. Houve um silêncio constrangedor, até que João Vitor, o filho do meio, de 11 anos, ergueu a mão.
Levantou-se com timidez, mas com firmeza. Pegou o microfone e disse: Antes, eu tinha vergonha da minha mãe. Porque a gente era pobre. Porque chamavam ela de gorda. Porque diziam que a gente só dava trabalho. Mas agora eu vejo que ela é uma heroína. Ela nunca deixou a gente faltar com nada. Nunca parou de lutar. E o cavalo, o jatobá, ele só fez o que a gente queria fazer: proteger ela. Porque a gente ama ela. Muito. As pessoas choraram. Eulália, ali, sentada com o bebê no colo e os olhos cheios d'água, nunca se sentiu tão respeitada. Não pela plateia, mas por ouvir da boca do próprio filho aquilo que toda mãe sonha: reconhecimento. A transformação mais importante não foi a fama, nem as entrevistas, nem as doações. Foi o orgulho. Foi ver os filhos que antes abaixavam os olhos agora caminhando de cabeça erguida, brincando com Jatobá, chamando-o de nosso guardião. Sentindo que, apesar de tudo, pertenciam a este mundo, que tinham valor. Eulália, com a voz embargada, sussurrou para si mesma naquela noite: Se hoje eu morrer, morro em paz. Porque meus filhos já sabem quem são. E quem sou eu? Otávio nunca imaginou que aquele acontecimento fosse ser o início de sua queda. Em sua mente, a noite em que o cavalo o havia enfrentado parecia mais uma anomalia passageira, algo que poderia ser apagado com o tempo. Ele subestimou o poder da indignação coletiva, o peso das redes sociais e, principalmente, o quanto a sociedade estava disposta a apoiar alguém que sempre foi humilhado. Nos primeiros dias após o incidente, Otávio tentou se esconder atrás de advogados e assessores. As notas oficiais que enviou à imprensa eram cheias de justificativas vazias, tentativas desesperadas de minimizar o que aconteceu. Mas a mídia, que antes o tratava como um empresário bem-sucedido, agora o ridicularizava. Milionário humilhado por um cavalo, foi o título de um jornal famoso. Os vídeos e as fotos da praça com Jatobá enfrentando-o estavam em todos os lugares, como uma lembrança constante de seu fracasso. Não havia como se esconder. Seu rosto, sujo de medo, agora era o símbolo do que ele representava. Um homem que se achava acima de tudo e todos, até que a justiça, personificada em um cavalo, o derrubou. Eulália, por sua vez, não fez questão de atacar ou fazer acusações. Sua história estava sendo contada por outros, por jornalistas e ativistas, mas ela preferia se manter em silêncio, cuidando de seus filhos e de Jatobá, que se tornaram sua principal fonte de força. Porém, quando a primeira denúncia trabalhista contra Otávio foi feita, o golpe começou a ser fatal. Ex-funcionários de seu restaurante, que haviam se mantido em silêncio por anos, começaram a falar. Eles relataram condições desumanas de trabalho, assédio, jornadas exaustivas e até abuso psicológico. Um antigo gerente revelou que Otávio costumava gritar com seus empregados de maneira agressiva, tratando-os como se fossem descartáveis. Eulália, quando soube das denúncias, apenas murmurou para si mesma: Agora ele vai sentir o que a gente sentiu. Aos poucos, as ações de Otávio começaram a cair na bolsa de valores. Os investidores, sempre atentos ao menor sinal de instabilidade, começaram a vender suas ações nas empresas ligadas a ele. Uma tempestade financeira foi gerada por algo que parecia simples, o enfrentamento de um homem que acreditava ser invencível. Enquanto isso, Otávio tentava se agarrar ao que restava de seu império. Mas ele havia subestimado o poder do povo. Ele pensava que dinheiro e poder eram tudo. Não compreendeu que respeito e humanidade, coisas que ele nunca deu a ninguém, poderiam destruir seu mundo em questão de dias. A situação ficou insustentável quando uma reportagem revelou que ele estava sendo investigado por corrupção. Documentos vazaram, mostrando que ele usava sua influência política para obter contratos fraudulentos. A notícia, divulgada em um canal de grande audiência, foi a gota d'água. Na manhã seguinte, ele foi convocado para depor. A pressão pública já era tão grande que ele não teve mais como se defender.
Sua fortuna foi congelada, e os bens confiscados. No tribunal, Otávio parecia um homem derrotado. Aquele arrogante empresário, que costumava andar pelas ruas com sua altivez, agora estava sentado em silêncio, enfrentando o peso das acusações. No fundo da sala, Eulália estava lá, observando. Ela não sentia prazer no sofrimento dele, mas havia algo de simbólico naquele momento. Ele, que sempre achou que poderia fazer o que quisesse, estava finalmente pagando o preço. O julgamento durou semanas, mas a sentença foi unânime. Otávio foi condenado a pagar uma quantia exorbitante em indenizações, e sua prisão foi decretada por crimes financeiros. A decadência de seu império foi rápida. Seu nome desapareceu das manchetes, e seu restaurante, antes um símbolo de sucesso, foi fechado para sempre. A cidade, que uma vez o temia, agora respirava aliviada. O homem que usava o poder para humilhar estava finalmente sendo posto no seu lugar. Eulália, por sua vez, não comemorou publicamente a derrota de Otávio. Ela sabia que a verdadeira vitória não estava na queda dele, mas na reconstrução de sua própria vida e na de seus filhos. Naquele dia, enquanto voltava para casa com suas crianças e Jatobá, Eulália olhou para o cavalo, que caminhava ao lado deles como se fosse parte da família. Ela sabia que aquele animal não era apenas seu protetor. Ele representava tudo o que ela havia conquistado: a coragem de seguir em frente, a força para enfrentar o medo e, principalmente, a certeza de que o respeito e a dignidade sempre prevaleceriam, não importa o tamanho do inimigo. A justiça de Jatobá não foi sobre vingança. Foi sobre lembrar que, no final, todo-poderoso cai. E os pequenos, muitas vezes invisíveis, são os verdadeiros gigantes. A vida de Eulália nunca mais seria a mesma após a queda de Otávio. No entanto, mais do que a liberdade do peso de sua humilhação, ela agora se via diante de uma oportunidade única: recomeçar. Os meses seguintes ao julgamento foram marcados por uma reestruturação lenta, mas cheia de esperança. O dinheiro que ela recebeu das doações e as indenizações pagas por Otávio foram fundamentais para começar a transformar a realidade de sua família. Mas o que realmente fez a diferença foi a confiança que ela ganhou, e a confiança que seus filhos passaram a ter nela. A primeira grande mudança foi a casa. Durante anos, a família havia morado em um pequeno barraco, onde as infiltrações e o frio da madrugada eram companheiros constantes. Mas agora, com o auxílio de amigos e da comunidade, Eulália e seus filhos puderam finalmente morar em uma casa própria. Uma casa simples, mas segura, com um jardim onde as crianças podiam correr e brincar sem se preocupar com o barro e as poças. A sensação de ter um lar de verdade era mais do que um luxo para Eulália. Era uma vitória pessoal. Ela olhou para os rostos de seus filhos ao redor da mesa no primeiro jantar na casa nova e viu algo que nunca tinha visto antes: felicidade genuína. Ela sabia que aquilo não era apenas por causa da casa nova. Era o peso das humilhações que, finalmente, havia sido retirado de seus ombros. Eulália também começou a dedicar mais tempo para se reconectar com suas próprias vontades. As longas horas de trabalho com os filhos e as lutas diárias haviam, por muitos anos, a impedido de pensar em si mesma. Mas agora, ela começou a buscar formas de aprender. Se antes a leitura era um luxo distante, ela agora devorava livros que ganhava de conhecidos e até participava de pequenos cursos oferecidos por ONGs locais. Cada novo conhecimento era um tijolo a mais na reconstrução de sua identidade. As redes sociais, antes um reflexo de seu sofrimento, agora se tornaram uma plataforma para compartilhar suas experiências e inspirar outras mulheres. Eulália começou a ser procurada por diferentes projetos sociais, todos voltados à melhoria de vida para mulheres em situações de vulnerabilidade. Ela era a prova viva de que a superação era possível, e sua história se espalhou como um raio. O telefone de sua casa nunca mais parou de tocar. Convites para palestras e entrevistas vieram de todos os cantos, mas Eulália sempre se manteve fiel à sua essência. Ela não queria se tornar uma celebridade. Queria ser uma voz que ecoasse pelas ruas de outras mães como ela,
mulheres fortes, resilientes e, acima de tudo, humanas. Mas o maior presente que ela recebeu foi o retorno de seus filhos. Maria Aparecida, que antes de tudo isso sonhava apenas em sair do bairro, agora queria ser professora e dar aula para crianças como ela. João Vitor, que até então se sentia inseguro, queria ser advogado para defender os direitos dos mais pobres. E o mais novo, pequeno Davi, tinha o sonho de ser veterinário, influenciado pela relação de Eulália com Jatobá, seu fiel amigo. Todos eles se alimentavam das palavras da mãe. Suas conversas, sempre cheias de amor e carinho, agora eram guiadas por um novo propósito. O propósito de que nenhum sonho era impossível, desde que houvesse coragem para lutar. Jatobá, o cavalo que havia sido o herói de toda a família, também se adaptou à nova vida. Ele não apenas se tornou um símbolo da resistência, mas agora ajudava Eulália em tudo. Levava as crianças até a escola, participava de eventos com ela e até ajudava em alguns projetos comunitários. Seu imenso tamanho e seu olhar manso transmitiam calma a todos ao seu redor. Mas, para Eulália, ele era mais que um símbolo. Jatobá era a memória viva de sua luta, de seu sacrifício. E, em cada passo dado por ele, ela sentia que estava mais perto de encontrar a paz. Naquele dia em que a última entrevista foi feita, Eulália foi questionada sobre o que ela diria para as mães que ainda se sentiam sozinhas, perdidas e sem esperança. Ela olhou para a câmera, para o repórter, e respondeu com a voz firme: "Não se deixem calar. Não importa o quanto o mundo tente fazer vocês se sentirem pequenas. Nós somos gigantes, porque carregamos em nosso peito a força que move o mundo. E, no fim, é a nossa história que conta." E, com isso, ela soube que sua jornada estava apenas começando. Agora, a luta não era mais apenas sobre ela. Era sobre todas as mulheres que, como ela, um dia acreditaram que nada poderia mudar. Era sobre acreditar no poder da transformação. A nova vida de Eulália estava apenas começando, e ela sabia que, com seus filhos ao seu lado, nada poderia impedi-la de alcançar todos os sonhos que um dia pareciam impossíveis. Se quiser mais histórias como essa, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.